Estrutura de trabalho, pessoal. A estrutura de trabalho, ela vai te economizar esforço, estresse e vai te dar qualidade de vida, vai facilitar seu trabalho, vai te dar mais, você vai se manter mais motivado, vai produzir mais, vai ser um cara mais eficiente, vai ser um cara que vai desenvolver mais rápido. A estrutura de trabalho, ela nos proporciona tudo isso. Nessa minha experiência mais recente agora, numa empresa norueguesa, eu pude perceber, assim, como é gritante a diferença de uma empresa que tem uma estrutura de trabalho boa, ali, excepcional, para uma empresa onde eu passei lá no meu início da carreira, que não tinha estrutura de trabalho. Você não tinha aquela estrutura para trabalhar. Você ficava sempre, parecia que estava sempre correndo, puxando o pedra amarrada, né? Essa falta dessa estrutura, ela diminui a nossa eficiência e com o tempo você vai perdendo motivação. Então, ter estrutura de trabalho, o que eu chamo de estrutura de trabalho? Ferramenta mesmo, independente da sua área, se é mecânica, elétrica, computação, automação, eletromecânica, independente, ferramentas, né, físicas ou digitais, sistemas, ou seja, aquele sistema onde as coisas são bem definidas, né? O que, por que, onde, quando e como, né? Cada peça no seu tabuleiro tem uma razão para estar ali. A engrenagem ela funciona de forma ali perfeita, ou seja, um sistema que roda redondo ali. Isso é muito importante para o dia a dia de um engenheiro numa empresa, tá? E outro, métodos bem estruturados. Uma vez que você tem métodos bem estruturados, padronizados ali, que você tem sempre um modelo de qualidade ali que te orienta como fazer, como solucionar tal tipo de problema, como se comportar em determinada situação, a que recorrer, como buscar suporte para um determinado contexto, né, que acontecia no seu dia a dia. Ou seja, esses métodos bem estruturados, eles fazem toda a diferença. Por quê? Porque o profissional, quanto mais bem estruturado quanto melhores os métodos de trabalho de uma empresa onde esse profissional vai atuar, ele tem sempre ali, ele sabe que ele tem um processo bem definido onde ele pode confiar, buscar o determinado suporte, a quem recorrer e buscar todas as informações que ele precisa para poder executar o que se espera dele. Então, isso faz uma grande diferença, mas uma diferença absurda. Por que eu percebi que isso faz tanta diferença assim? Porque uma vez que você consegue performar ali, cumprir o seu escopo de trabalho ali, sem ter que ficar improvisando tanto quando você tem aqueles métodos bem estruturados, você consegue tempo para, dentro ali da sua jornada de trabalho, você aprender um pouco mais sobre a sua empresa, sobre um pouco mais sobre o que os outros setores fazem, sobre o que os seus colegas de trabalho, quais as principais habilidades que eles desenvolvem na área de atuação deles. Você consegue ter um tempinho para poder abrir um manual de trabalho lá na sua empresa, abrir um work instructions lá de um determinado setor da sua empresa, ou seja, você consegue se desenvolver enquanto trabalha. Quando você está tendo que improvisar o tempo inteiro, chega no final do dia, você está exausto, não produziu o quanto poderia, está exausto. Por quê? Faltou estrutura, faltou método. A empresa não te deu método, não te deu estrutura para trabalhar. Consequentemente, você não consegue ter os resultados, entregar os resultados que poderia entregar e também não consegue se desenvolver de forma cotidiana da forma que poderia. Então, o método é muito importante. Esse é mais um motivo aí pelo qual você deve ir atrás de sua vaga numa multinacional, porque nas grandes multinacionais, pelo menos na maioria delas, você encontra esse método de trabalho bem estruturado ali.